Olá, um grande abraço para você que está assistindo esse material. Um bom dia, boa tarde ou boa noite aí, dependendo do horário que você estiver assistindo, né, esse material. Hoje eu vou compartilhar com você um pouco de uma visão que nós temos aí sobre o mercado imobiliário, mais especificamente se você busca vender o seu imóvel, né? Vamos falar hoje como vender o seu imóvel obtendo alta valorização no mercado imobiliário atual. Primeiramente, vou deixar aqui os meus contatos para você me identificar. Meu nome é Fabrício Junqueira, sou corretor de imóveis aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Petrópolis. Embaixo aí segue o meu site. Convido vocês a assistirem o material que nós temos no blog do site. Tem muitos textos, tem as outras aulas também que eu gravei, assim como essa. Se você, inclusive, estiver assistindo essa aula pelo nosso site, fica aí disponível para você todo o conteúdo que nós temos aí para você acessar quando quiser e também aí os nossos imóveis que nós temos aí para venda, para aluguel. Se você estiver assistindo essa aula pelo canal do YouTube, eu já também convido você a curtir o vídeo e acompanhar aí o nosso canal que estamos aí vira e mexe postando aí alguma aula bacana com conteúdo interessante para trazer dicas e informações para você. Aí também está o meu Instagram, minha página que eu convido você também a acessar e o Facebook também. Então vamos falar um pouco aí sobre como vender o seu imóvel com alta valorização, né? Para tratarmos desse assunto, eu convido você a analisar comigo aqui, fazer a gente acompanhar uma visão rápida aí do mercado atual, né? Basicamente, o mercado imobiliário ele segue a regra principal de qualquer mercado, né? Que é a lei da oferta e da procura. Então, todo mercado ele tem como base essa lei, né? A lei da oferta e da procura, ela é o que rege o sucesso de um mercado e a sua consistência. Então, o momento atual do mercado imobiliário, com esse cenário econômico ainda apresentando sinais de baixo crescimento, nós vemos aí o noticiário, os especialistas, os economistas indicando aí números ainda baixos de crescimento econômico. Então, esse momento atual ele nos mostra, para quem acompanha o mercado imobiliário, principalmente os corretores de imóveis, ele nos mostra uma quantidade muito maior de imóveis à venda do que de pretendentes à compra desses imóveis, né, baseado aí com a visão da lei da oferta e da procura. A gente encontra, é notório que a gente vê muito imóvel à venda, tá certo? Contudo, a demanda por habitação no Brasil é altíssima. O déficit habitacional ele é muito grande no Brasil. Ou seja, nós temos compradores interessados em adquirir imóveis. Então, ao mesmo tempo que a lei da oferta e da procura, no cenário atual, nos demonstra que existem muito mais imóveis à venda do que pretendentes à compra, nós também temos muitos compradores interessados em adquirir imóveis. Ou seja, há aí meio que um paradoxo, né? Então, já que nós temos compradores interessados, mas ao mesmo tempo temos uma quantidade ainda maior de imóveis à venda, isso significa que a maioria dos imóveis colocados à venda estão apresentando alguma falha de mercado que os faz não serem capazes de atender esse público comprador, que opta por um determinado imóvel em detrimento do outro. Ou seja, nós temos um déficit habitacional, temos também pessoas interessadas em comprar imóveis. Do outro lado, nós temos um número muito maior de imóveis à venda do que de pretendentes que realmente podem comprar esse imóvel. Então, existe, sem dúvida, uma falha de mercado, porque ainda que todas as pessoas que queiram comprar imóveis não tenham condição financeira mínima para adquirir um imóvel, visto que o imóvel é um bem de alto valor, é fato que aquelas pessoas que compram imóveis, elas, ao escolher um determinado imóvel para comprar, elas optaram por um em detrimento do outro, ou seja, descartaram o imóvel para comprar outro. Então, esse é o ponto que nós vamos trabalhar nesse encontro. Tá? Na verdade, nós vamos trabalhar dois pontos.
como obter uma alta valorização na venda do seu imóvel ganhando da concorrência. Ou seja, nós vamos dar dicas aqui que, além de serem dicas que vão fazer o seu imóvel ter uma alta valorização dentro deste mercado, você também, com essas dicas, você vai poder preparar o seu imóvel para ganhar da concorrência, ou seja, um determinado imóvel que o pretendente à compra quer, o seu imóvel, ao fazer a comparação com esse outro imóvel, pode ganhar como o imóvel escolhido pelo pretendente. Então, assim, vou dar para você agora algumas dicas muito importantes para você conseguir vender o seu imóvel com uma alta valorização, ou seja, dentro daquele cenário de mercado você poder obter um valor o maior possível. Então, para falarmos em alta valorização, primeiro nós precisamos definir o que é valor de mercado de um imóvel, porque para falar em alta valorização temos que entender de onde sai a valorização de um imóvel, certo? Então, o que é o valor de mercado de um imóvel? Eu trouxe aqui para vocês um conceito de um dos maiores professores de mercado imobiliário no Brasil, que é o professor Frederico Mendonça, perito avaliador e um grande nome dentro do mercado imobiliário lá de Pernambuco. De acordo com o professor Frederico Mendonça, o valor de mercado é a determinação de valor pecuniário de um bem imóvel, através de procedimentos cujo conhecimento técnico e percepção de mercado são essenciais. Então, esse conceito foi retirado do livro dele de avaliação de imóveis. Ou seja, é definir o quanto financeiramente o seu imóvel vale para ser vendido dentro de um contexto de mercado da sua região. Então, esse é valor de mercado. O valor de mercado é o quanto o seu imóvel vale financeiramente, ou seja, o quanto ele pode ser convertido em pecúnia, em dinheiro. Tá certo? Então, esse é o conceito de valor de mercado. Qualquer outro tipo de valor que você tenha na sua mente, por exemplo, o valor sentimental que você tem pelo imóvel, pelas boas coisas que você viveu nesse imóvel, o valor que você teve de investimento de materiais dentro desse imóvel, tá certo? Ou o valor que algum ente financeiro dá para o seu imóvel. Todos esses não são de fato o valor de mercado. O valor de mercado de um imóvel é o quanto ele vale financeiramente dentro do mercado, ou seja, quanto alguém de fato está disposto a pagar para você em dinheiro por este imóvel. Esse basicamente é o conceito de valor de mercado. Então, superado este conceito, o que seria então a alta valorização da qual nós estamos falando? Ela seria nada mais do que potencializar o valor desse imóvel. Para isso acontecer, você precisa alinhar o seu imóvel com o mercado de forma que aumente ao máximo a sua liquidez, ou seja, a sua capacidade de ser vendido com facilidade, porém sem ter que baixar o preço além da avaliação de mercado. Ou seja, você precisa que o seu imóvel tenha muita liquidez. Então, para ele ter muita liquidez, ou seja, que ele consiga ser vendido rápido no mercado, a alta valorização significa você potencializar certos predicados do seu imóvel, ou seja, você potencializar certas virtudes do seu imóvel para que você venda ele rápido sem precisar abaixar o valor dele, necessariamente. Então, vamos às dicas. Dicas para vender o imóvel obtendo uma alta valorização. Dica número 1: manter a documentação totalmente desembaraçada. Então, essa dica, ela sem dúvida, ela é a primordial de todas as dicas, tá certo? Independente de onde fica o seu imóvel, independente do estado de conservação dele, independente de qualquer coisa, a documentação correta, desembaraçada do seu imóvel, ela é o maior ponto de valorização do seu imóvel, tá bem? Então, isso destrinchando essa primeira dica, significa o quê? Significa você ter um instrumento definitivo registrado no cartório de registro geral de imóveis. O que significa isso? Significa você ter a escritura do seu imóvel e essa escritura ser levada ao registro de imóveis, conforme manda a lei. Então, quando você compra um imóvel,
Se você não detém uma escritura pública dele, uma escritura pública de compra e venda, você tem um instrumento particular ou você tem uma promessa de compra e venda, esses documentos, eles desvalorizam o seu imóvel. Por que isso acontece? Porque você não consegue vender ele novamente para um terceiro através de uma nova escritura de compra e venda. Você tem que desembaraçar esse documento, bem como ele precisa estar registrado no cartório de RGI. Tá certo? Diz o Código Civil que a propriedade de um imóvel, ela se dá com o registro no cartório de registro de imóveis. Então, do contrário, você não faz com que esse documento tenha força perante a sociedade. Ele é um mero instrumento que foi celebrado entre comprador e vendedor. Então, ter um instrumento definitivo, ou seja, você ter uma escritura de compra e venda registrada no cartório de registro de imóveis da sua localidade, é ponto fundamental. Bem como a segunda dica é muito importante, que é a de ter o habite-se averbado na matrícula, para permitir a venda do imóvel por financiamento. O que significa isso? Quando você tem uma construção neste imóvel que você está vendendo, digamos, se você está vendendo um terreno, você quer vender um terreno, isso é desnecessário. Mas se você tem o imóvel que você quer vender, se tratar de uma casa, se tratar de um apartamento, é, naturalmente significa que lá existe uma construção. E essa construção ela tem que estar devidamente anotada na matrícula do imóvel, ela tem que estar averbada. Então, se você, por exemplo, tem um apartamento e o prédio no qual se encontra esse apartamento ele não foi emitido pela prefeitura o habite-se, que é uma certidão de que a construção está regularizada, você está com o seu imóvel embaraçado. Você não pode fazer a venda dele, por exemplo, por financiamento imobiliário. Da mesma forma, a casa. Se você tem uma casa construída no seu terreno, mas a matrícula do registro de imóveis do seu imóvel está como terreno e não tem nenhuma averbação de construção, você também não consegue financiar esse imóvel. E isso é fundamental, porque o financiamento hoje em dia, de cada 10 compradores, cerca de 7 a 8 deles usam o financiamento bancário do sistema financeiro de habitação ou do sistema financeiro imobiliário para adquirir um imóvel. Então você precisa ter o habite-se averbado na matrícula, porque isso vai fazer o seu imóvel ser valorizado perante a concorrência. Dica número 2: manter o imóvel em bom estado de conservação. Essa dica é muito importante. Embora ela não seja a principal, como eu disse, a principal é a documentação, é também muito importante você manter o seu imóvel em bom estado de conservação para que isso sirva de valorização para o seu imóvel e principalmente como um item de alta valorização. Então é recomendável a você realizar pequenos reparos que estejam aparentes, tá certo? Não vou dizer aqui que você precisa reformar o seu imóvel todo, não é necessário, não precisa chegar a esse ponto. Mas, perdão, pequenos reparos que estejam aparentes, uma parede que esteja com infiltração, uma porta que esteja quebrada, torneira ou chuveiro com vazamentos, enfim, pequenos reparos que estejam aparentes a quem vai visitar o seu imóvel, é importante você realizar, porque isso causa, não que você vá mascarar problemas do imóvel, não é disso que estamos falando. Inclusive, se o seu imóvel possui algum problema estrutural, recomendo você que veja essa questão e, inclusive, não coloque o imóvel à venda enquanto não ser resolvido, porque isso gera consequências jurídicas caso você venha a vender um imóvel que esteja com algum defeito oculto. Isso juridicamente vai trazer problemas para você. Então é necessário que você regularize qualquer problema estrutural, problemas que venham causar até mesmo a inutilidade desse imóvel para o comprador, tá certo? Mas já os pequenos reparos, eles fazem sim uma diferença para você na hora que você vai vender o imóvel, porque o imóvel com os reparos realizados, isso chama a atenção do cliente que está indo visitar para comprar, tá bem?
E a segunda dica, nesse ponto que eu dou para você, é de manter o imóvel limpo e bonito para receber os pretendentes à compra. Então, isso é sim um item de alta valorização do seu imóvel. Quando você tem um imóvel bonito, você tem ali o gramado ou o terreno que envolve a casa limpo, tá certo? Ou você tem um apartamento, o apartamento tá bonito, tá bem limpo. Isso tudo é agradável ao pretendente que quer comprar o imóvel. Isso serve como um ponto de alta valorização. Demonstra que você tem cuidado com o imóvel e o cliente, ao comprar o seu imóvel, ele, por vezes, ele não precisa nem fazer nada. Ele pode entrar e morar no imóvel. Tá bem? Então, isso colabora para a alta valorização do seu imóvel. A terceira dica que eu dou para você é um pouco do que a gente falou lá atrás, quando a gente falou do conceito de valor de mercado, né? É buscar a correta avaliação de mercado do seu imóvel. Então, para isso acontecer, não tem jeito. Você precisa contratar um corretor que é especialista na região do seu imóvel e pedir para ele fazer essa correta avaliação do seu imóvel. Tá bem? O mercado imobiliário, o que dita os preços dos imóveis é a dinâmica de mercado. Então, somente um corretor que é especialista na região, se você mora numa grande capital, existem corretores que são especialistas até mesmo na rua onde está o seu imóvel, ou se for um apartamento, o corretor especialista do prédio onde você tem um apartamento. Então, esse corretor, o corretor especialista da região, ele é o profissional recomendado e especializado para fazer uma correta avaliação de mercado do seu imóvel. Isso é fundamental, porque quando você coloca à venda um imóvel acima do preço, acima do valor de mercado dele, você, a princípio, pode parecer que você vai ter uma alta valorização, porque você está pedindo a mais, mas não. Você vai causar exatamente o oposto. Você vai desvalorizar o seu imóvel, porque você vai manter no mercado um imóvel acima do preço de mercado, ele não vai ser vendido e, por vezes, a pessoa ainda comete um segundo erro, que é contratar vários corretores para vender o imóvel dela, porque ela coloca o imóvel para vender acima do preço de mercado, não vende esse imóvel e ela acha que o corretor é que não está conseguindo comprador. E aí vai e coloca com várias outras imobiliárias e às vezes deixa as imobiliárias colocarem várias placas no imóvel e isso causa um efeito devastador na valorização do seu imóvel. Isso realmente prejudica muito a valorização do seu imóvel, quem dirá então uma alta valorização. Então, é fundamental você buscar a correta avaliação de mercado, porque quando você tem a correta avaliação de mercado feita por um corretor e levando em conta ainda as duas outras dicas, ou seja, você ter a documentação certinha e você ter o seu imóvel em ótimo estado de conservação, isso vai fazer diferença na avaliação do seu imóvel. E aí você já vai levar o imóvel para o mercado dentro do preço correto. E agora vamos falar um pouco de uma dica que para mim é o diferencial. É o que realmente vai fazer o seu imóvel, o resultado final da venda do seu imóvel lhe render uma alta valorização. E o diferencial é a estratégia de venda. Tá certo? Então, ao tomar as medidas necessárias para buscar a alta valorização do seu imóvel, ou seja, as 3 dicas que nós demos, né? É chegada a hora do tempero, ou seja, do diferencial que vai permitir você usufruir dos cuidados que teve e vender o seu imóvel com boa valorização em comparação com seus concorrentes. Então, a estratégia de venda, ela envolve você entregar o seu imóvel a um corretor de imóveis especialista na região do seu imóvel, para que ele promova o trabalho de venda, considerando até mesmo dar a ele a exclusividade na venda, para que ele possa fazer os devidos investimentos nos melhores canais de anúncios e desenvolver as melhores parcerias em prol do seu objetivo. Então não tenha dúvidas. A melhor estratégia de venda, ela é realizada antes ainda do anúncio ir para o ar, tá bem? Então quando você leva o anúncio você leva o imóvel à publicidade, você faz anúncios desse imóvel, toda a estratégia para a venda dele já foi traçada antes dele ir à venda. Ela foi traçada lá no início, quando você procurou um corretor de imóveis especialista
ele fez a correta avaliação de imóvel do seu mercado e você já se preparou também antes desse corretor, quando você deixou a sua documentação toda desembaraçada e manteve ali o seu imóvel em ótimo estado de conservação, de limpeza e preparado para receber as visitas. Então, quando você executou as 2 primeiras dicas e executou a terceira, contratando um corretor de imóveis especialista para avaliar corretamente o seu imóvel, você contrata ele de preferência com exclusividade, porque o corretor, obtendo exclusividade, ele não vai dormir enquanto ele não conseguir um comprador para o seu imóvel. Porque a exclusividade para o corretor e a exclusividade de um imóvel com boa liquidez e alta valorização, como é o seu imóvel, vai fazer com que o corretor trabalhe com muita vontade para lhe atender bem, porque ele sabe que esse imóvel tem uma venda quase garantida no mercado. Entendeu? Então é fundamental você traçar essa estratégia junto com esse corretor parceiro e acompanhar como é o trabalho dele. Você, ao dar a exclusividade para ele, você vai acompanhar como é esse trabalho que ele está executando e vai ver os resultados. Tá bem? Então, dessa maneira, eu termino aqui esse nosso encontro. Agradeço, né, pela sua audiência, por você ter ficado, né, até o final aqui com a gente, assistindo. Deixo novamente aí os meus contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem deixar aí o comentário de vocês, fazendo críticas, enfim, dando sugestões, fiquem à vontade, pode deixar aí na área de comentários, seja do site, se você estiver assistindo pelo site, tem a área de comentários aí, ou ainda se você estiver assistindo pelo YouTube, também você pode deixar o seu comentário. Agradeço muito o carinho e fique atentos aí que em breve nós vamos ter mais aulas, mais vídeos aí e um pouco mais de ideias sobre o mercado imobiliário para vocês, tá bem? Um grande abraço e obrigado mais uma vez.